No próximo Univerciência, vamos acompanhar o trabalho de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba que estão usando a tecnologia 3D para auxiliar em cirurgias ortopédicas. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia investiga práticas agrícolas da antiguidade a partir da Bíblia. Estas e outras pesquisas você confere no nosso próximo Univerciência. Até lá! Olá! A partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet que é realizado em parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui conhecemos a ciência que é produzida no Nordeste brasileiro. Confira algumas das pesquisas de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba usam tecnologia 3D para auxiliar a realização de cirurgias ortopédicas. Você vai ver também que cientistas da Universidade Federal de Sergipe estudam as propriedades químicas dos exoplanetas. E ainda, um produto promete aumentar a durabilidade de frutas e verduras. Começamos o nosso Univerciência de hoje com essa excelente notícia. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, estão usando tecnologia 3D para auxiliar em cirurgias ortopédicas. Eles conseguem projetar em tamanho real o osso do paciente para que o médico tenha noção exata sobre o que fazer no momento da cirurgia. A tecnologia deve garantir melhores resultados para os pacientes e ainda economia para o SUS. O processo todo é considerado um processo digital, então a gente tem desde a aquisição da imagem até um arquivo manufaturado, confeccionado em mãos, o processo físico, né? Então a gente primeiro segue, através de um tomógrafo, que a gente segue protocolos DICOM de imagens médicas, então a partir daí faça todo o processo de limpeza da imagem, a segmentação óssea, o foco, a concentração em si do caso cirúrgico, né? Onde está a fratura propriamente dita. A partir da geometria, anatomia óssea, né, do próprio paciente diretamente, a gente faz a confecção em softwares específicos de engenharia, onde eu tenho a dimensão, o dimensionamento exato da precisão, né, que a gente precisa dar essa segurança ao cirurgião, que ele tenha segurança na parte de colocação dos parafusos ortopédicos. Então, é uma guia para segmentar, então, colocar a parte exata dos parafusos ósseos para a colocação dessa placa ortopédica. A partir da confecção dessa guia digitalmente, a gente vai para a confecção, ela propriamente dita em estado físico. Então, a gente utiliza a manufatura aditiva, conhecida como a impressão 3D, para a fabricação. A gente pode até simular virtualmente essa cirurgia antes mesmo de confeccionar a guia e antes mesmo de fazer a própria cirurgia. A confecção desse guia representa uma maior precisão cirúrgica, uma maior segurança intraoperatória. O que a gente consegue é prever certos imprevistos intraoperatórios que poderiam acontecer, a gente tem uma certa previsão e uma certa resolução, você ter opções de resolução caso o processo inicial, a planificação inicial falhe. Então, você entrar tendo realizado previamente uma cirurgia planificada virtualmente, lhe dá mais segurança, tá entendendo? E lhe tira certas dúvidas que poderiam ocorrer intraoperatoriamente, que isso retrasaria ainda mais sua cirurgia. O guia cirúrgico, ele vem dar uma perspectiva maior aos cirurgiões, principalmente do SUS, que é o nosso foco de aplicação, para que melhore a precisão cirúrgica, diminua o tempo de cirurgia, então deixando que essa cirurgia fique otimizada e assim diminuindo os recursos, né, utilizados durante todo um procedimento cirúrgico. Então, com isso, nós temos ganhos tanto para o paciente quanto para o cirurgião. O uso de guias de cirurgia no SUS, ele é pioneiro no nosso estado e também no Nordeste, né, talvez até no Brasil inteiro.
utilizando essa tecnologia, né, que utiliza tanto a parte médica quanto a parte de engenharia, que é desenvolvido no nosso laboratório de tecnologias 3D, para dar esse apoio aos cirurgiões ortopédicos, né? A gente está focando essa parte de guia de cirurgia em cirurgias ortopédicas para o paciente do SUS. Então, nem no particular é oferecido esse tipo de cirurgia, né? Utilizando guias de cirurgia. O paciente, ele já é uma pessoa que está num momento de fragilidade emocional, né? Ele não tem ideia do que é a cirurgia em si. E quando ele chega até a gente, geralmente, pacientes traumáticos, já vem todo um contexto de trauma, não só da fratura, né, como um contexto de trauma psicológico, de todo o processo que ele passou. Então, quando a gente transmite ao paciente que vamos realizar uma cirurgia com um índice de precisão muito alto, conseguindo assim diminuir os riscos de sequelas pós-operatório, isso já transmite mais confiança ao paciente. E quando você mostra para aquilo ali, com um biomodelo em tamanho real, explicando o que é aquele osso, como deveria estar e como ele está agora, o paciente tem uma melhor compreensão da sua cirurgia, entra mais confiante. Isso ajuda também no pós-operatório desse paciente, porque ele tem melhor entendimento da sua cirurgia, do que foi realizado, sabe? E sai mais seguro e mais confiante na relação médico-paciente. Esse paciente, ele vai ter um pós-operatório mais sadio, né? Vai se recuperar melhor, tendo um retorno mais rápido ao seu trabalho, também reduzindo a questão dos pedidos, né, do INSS desses pacientes, tendo um retorno mais rápido à sociedade, né, e ao seu ambiente de trabalho como um todo. Quando eu consigo dar mais precisão à minha cirurgia, eu diminuo o tempo cirúrgico, eu diminuo o risco de complicações pós-operatória e eu consigo uma melhor recuperação desse paciente pós-operatório. Então, tudo isso é como você falou, reduções de custo para o nosso sistema de saúde público, que já é tão fragilizado e tão deficitário. Então, eu conseguindo essa economia para o sistema de saúde pública, eu posso extrapolar aqueles gastos extras a outros programas e a outras necessidades do nosso sistema de saúde pública. Hoje, a nossa maior barreira é conseguir mais casos para que a gente some aos que já foram feitos no laboratório, para que assim a gente comprove a eficiência e eficácia do nosso método no SUS. Então, nós hoje fazemos casos no Hospital de Trauma de João Pessoa e também de Campina Grande, onde nós temos uma unidade, né, incubada dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande, do Laboratório de Tecnologias 3D, onde a gente tem essa relação rápida, né, com os cirurgiões. Então, a gente está lá esperando esses casos para que a gente faça em conjunto e beneficie o maior número de pacientes do SUS possível. Então, nós estamos lá dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande, mas podemos receber de qualquer hospital público do nosso estado e também de outros estados. Então, é só nos procurar e a gente disponibiliza sem nenhum custo para os pacientes do SUS. Quem ganha é exatamente o paciente. Então, o paciente vai ter uma melhora, um ganho considerável, mas sempre por trás, sempre tem uma equipe bem maior trabalhando nessa guia, né? nesse caso real. Uma pesquisa que contribui muito para a medicina e a qualidade de vida de todos. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de cientistas da Universidade Federal de Sergipe que estudam as propriedades químicas dos exoplanetas. E vem da ciência mais uma solução para o meio ambiente. A biomassa é todo material que contenha energia química em seu interior. Pode ser extraída de qualquer tipo de vegetação e árvore, lixo orgânico, resíduos agroindustriais e dejetos de animais. Visando alternativas sustentáveis na geração de energia, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvem técnicas para o aproveitamento energético a partir da biomassa. Os estudos incluem a produção de um bioóleo, extraído de produtos naturais.
A poluição do ar provocada pela queima de combustíveis fósseis ainda é uma grande problemática em todo o mundo. Visando alternativas sustentáveis, o grupo de pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN desenvolve estudos que envolvem o aproveitamento energético da biomassa e geração de bioprodutos. É uma área que está em bastante ascensão e o que nós fazemos é seleção de algumas biomassas potenciais para a área de bioenergia. Então, a gente seleciona biomassas e caracteriza, e a partir do potencial energético de cada uma delas, o que cada uma tem a entregar, a gente seleciona alguns processos específicos. E aqui no laboratório a gente trabalha mais especificamente na área de pirólise e pirólise catalítica. A pirólise ela é um processo, como o próprio nome já diz, um processo de decomposição, um processo de quebra a partir da temperatura. E com essa quebra desse material, a gente tem aí um teor de voláteis que pode ser condensado e obter um bioóleo. E esse bioóleo ele é rico em vários tipos de compostos que a gente pode passar por um processo de refino e obter uma biogasolina, um biodiesel e vários outros energéticos. O grupo é um grupo bastante reconhecido no Brasil na área de catálise, então a gente sintetiza alguns materiais, né, com esse objetivo de transformar essa biomassa em um vetor energético, um biocombustível, um bioóleo, com potencial entrega aí para o mercado. E aqui no Brasil tem vários tipos de biomassa. Especificamente aqui no grupo, a gente se interessa por alguns resíduos lignocelulósicos, né? O que são isso? São esses materiais que são processados, como a coroa do abacaxi, como os restos culturais de algodão, aquelas sobras agroindustriais e agrícolas que não teriam fim destinado, né? Um fim específico. A gente traz aqui para o laboratório, faz uma pré-seleção, faz uma caracterização inicial para avaliar o potencial de umidade, de cinza, de teor de voláteis. E a partir dessas análises de caracterização, a gente avalia se essa biomassa ela é indicada para um processo de pirólise, para um processo de combustão, para um processo de gaseificação, e assim a pesquisa segue. Aqui é um exemplo de biomassa, né, o eucalipto, muito utilizado aí na indústria do papel e celulose. E quando a gente submete essa amostra a um processo de pirólise, a gente obtém esse óleo, que a gente chama de bioóleo. Então, o bioóleo ele é o produto líquido da pirólise. Então, quando o material ele é pirolizado, ele é submetido a uma temperatura conhecida, né, no processo fechado, na ausência do oxigênio, aqueles vapores que se formam a partir do processo de degradação do material, ele precisa ser condensado. E quando a gente condensa esse material, a gente obtém esse bioóleo, né, que tem uma característica de um óleo pesado, né, um óleo cru. Então, ele tem um cheiro bem característico de madeira defumada. E é um óleo bruto, que deve ser submetido a um processo de refino. E aí são várias as tecnologias de obtenção de bioprodutos ou biocombustíveis a partir desse material, né? A gente pode submeter ele a um craqueamento térmico catalítico, a gente pode submeter a vários outros processos e a partir daqui tirar derivados, destilados como gasolina, biodiesel. Então essas tecnologias aí, elas estão em ascensão para obter desse material bruto, que parece um petróleo, mas não é um óleo de origem vegetal, do processo de pirólise, vários materiais com maior valor agregado. O estudo de biomassa, ele viabiliza aí várias frentes, né? Principalmente quando a gente fala de geração de energia distribuída. Então é muito importante a gente aproveitar as fontes energéticas no local onde ela está disponível. Então, uma vez que a gente tem aí um grande produtor agrícola, né, que gere um resíduo agrícola lignocelulósico, que gere um resíduo, um material que para ele é um resíduo, né, e esse material ele possa ser aplicado, por exemplo, uma grande indústria de polpa de fruta, por exemplo, que gera ali vários tipos de casca de vegetal, de resíduos lignocelulósicos. Então, o aproveitamento energético daqueles resíduos no local, ele acaba sendo muito importante. E o estudo da biomassa, a formação, né, de recursos humanos nessa área, ela vai fomentar aí vários empregos nessa linha, né, de aproveitamento energético de biomassa. Existem muitas perguntas relacionadas à astrofísica. Uma das mais comuns é sobre quando ou se será possível encontrar um planeta similar à Terra no qual possamos viver.
Na Universidade Federal de Sergipe, trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Física estudam as propriedades químicas dos exoplanetas, que orbitam estrelas pertencentes a um sistema planetário diferente do nosso. A investigação pode ajudar a trazer estas e outras respostas relacionadas ao nosso universo. Dentro do nosso curso, da astrofísica, eu trabalho com diferentes campos da astronomia, desde estrelas, exoplanetas e uma gama de diferentes processos físicos e químicos que ocorrem nas estrelas. Mas especificamente, eu trabalho com a caracterização química de estrelas. Esse é o meu principal objeto de pesquisa. E dentro dessa caracterização química de estrelas, a gente consegue abordar consegue responder diferentes perguntas astrofísicas que a gente tem na atualidade. Uma das principais perguntas que a gente tem hoje em dia, é que quando que a gente vai encontrar um planeta que é de fato similar à nossa Terra? Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa é fazer uma caracterização, estudar as propriedades químicas de exoplanetas. E a gente consegue fazer essa caracterização desses exoplanetas a partir do estudo da sua estrela-mãe, através de um método que a gente chama de espectroscopia. A gente observa as estrelas com telescópio e obtém o espectro delas. A partir desse espectro, a gente consegue estudar as propriedades químicas dos objetos. E aí, no nosso caso, a gente estuda as propriedades químicas das estrelas. Esse mesmo processo serve para galáxias, para asteroides, para diferentes objetos celestes. É muito difícil para a gente observar diretamente esses exoplanetas com a tecnologia que a gente tem atualmente. Então, a forma mais fácil da gente conseguir entender as propriedades químicas desses exoplanetas é estudando as propriedades químicas da sua estrela-mãe. Então, a gente observa as suas estrelas-mães, a gente faz esse estudo físico e químico dessas estrelas-mães e a gente parte do pressuposto que tanto a estrela quanto o planeta, eles nasceram a partir do mesmo componente, a partir da mesma nuvem molecular que nós definimos. E a partir desse estudo, a gente infere que as propriedades químicas das estrelas são iguais às propriedades químicas dos exoplanetas. E se a gente conhece também as propriedades químicas daquele exoplaneta, a gente consegue inferir quais são os principais componentes que tem naquele planeta, se ele for rochoso. Por exemplo, a gente consegue dizer quais são os principais minerais que estão presentes naquele planeta. No caso da Terra, os minerais mais abundantes são minerais à base de magnésio, como olivina e alguns outros. Então, a gente procura esses mesmos indícios nesses outros planetas para conseguir dizer algum dia, se aquele planeta pode ser um planeta muito parecido com a Terra ou não. Um dos primeiros estudos que a gente fez, eu e o meu grupo de pesquisa, a gente verificou que existe um exoplaneta próximo da gente, que é um exoplaneta que se chama ROIS 128b. Ele é um do segundo ou terceiro exoplaneta mais próximo de nós, já descoberto até então, e ele é um planeta que possui características muito parecidas com a Terra. Então, existe uma boa probabilidade dele, de fato, ser um potencial, ser uma Terra 2.0, assim, uma nova Terra para a gente no futuro. Mas esses estudos são muito iniciais também, a gente ainda precisa ter mais observações para conseguir entender melhor esses objetos. Porque, na verdade, nós somos poeira de estrelas. Então, nós somos o produto dos processos de nucleossíntese que aconteceram nas primeiras estrelas da nossa galáxia, nas primeiras estrelas do universo. Então, eu acho que quando a gente conhece um pouco melhor o nosso universo, a nossa galáxia em si, a gente estava conhecendo um pouco mais sobre nós mesmos. E daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa que promete aumentar a durabilidade de frutas e verduras e a proteção contra doenças. É depois do intervalo. Imagine um produto que aumente a durabilidade e proteja frutas e verduras de doenças. Esse produto já existe e foi com ele que a Universidade Federal do Ceará garantiu a sua 14ª patente. Confira detalhes dessa invenção. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de mamão, sendo que a comercialização dele é um pouco prejudicada devido a essa dificuldade, de manter a vida útil dele por mais tempo, para que ele possa ser comercializado, tanto internamente como para o mercado externo. O mamão ele é muito afetado, assim como muitas frutas, por doenças.
E a antracnose é uma dessas doenças que acomete o mamão e acomete uma série de frutas. Nós submetemos o projeto ao CNPq, o projeto foi aprovado. Após o projeto ser aprovado, a gente começou a desenvolver o experimento aqui na Universidade Federal do Ceará, isso com parceria também, né, com a Embrapa, Agroindústria Tropical, e no mesmo projeto ainda estava incluída também a Universidade Federal da Paraíba. Esse revestimento, né, é um fluido e que ele é composto por concentrado proteico, derivado do soro do leite, né, também do óleo de erva doce, cloreto de cálcio e glicerol. Junto, esses componentes aí têm a função de produzir um revestimento que vai auxiliar na proteção e na conservação de frutas e de vegetais. A gente observou que esse revestimento ele tinha tanto a condição de combater, né, a proliferação do coletótrio, da doença, da antracnose, como ele também tinha um efeito de tratar. A gente teve que fazer alguns testes para saber a concentração mínima que a gente poderia utilizar, que pudesse tanto conservar o fruto, formar um revestimento mais adequado e também prolongar a vida útil dele. Depois que a gente fez esses testes, foi que a gente fez a aplicação, né, esse revestimento aí pelo processo de imersão, e posteriormente a gente fez o estudo da vida útil dele. A gente desenvolveu o experimento em um laboratório com uma amostragem muito grande de mamão, né? E simulamos a comercialização dele, o que envolve o armazenamento a uma temperatura refrigerada, que é o que acontece quando os mamões ou frutas vão ser exportadas, né? Eles ficam num container para depois serem comercializados, então a gente simulou isso daí e obtivemos um resultado muito positivo. O mamão em si, né, ele sendo armazenado à temperatura ambiente, ele dura em torno de 6, 7 dias. Ele refrigerado, sem a utilização de revestimento, a gente teve em torno de 13 dias. Mas quando a gente aplicou o revestimento, a gente observou que ele conseguiu ir até 10 dias a mais. Mas chegando no estágio de maturação 5, que é o estágio ainda que não chegou ainda completamente naquele estágio ideal para ser consumido, ou seja, ainda teria alguns dias a mais, né, para ele poder chegar ao ponto ideal de consumo. Nós submetemos a patente, né, em 2016 e agora a gente recebeu a carta patente, né? A patente ela é caracterizada por ser uma invenção, ser algo inovador. E a utilização de matérias-primas simples, que geram um benefício tão ótimo, né? tão eficiente para frutas e vegetais, acredito que a inovação está aí, em fazer do simples alguma coisa bastante diferente e inovador. Que a gente quer que esse produto ele saia dos muros da universidade e vá realmente para o mercado, né? Vá atender às necessidades da sociedade. O Universiense de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, a gente vai continuar conhecendo todo o trabalho científico do Nordeste brasileiro. Tchau, tchau e até lá! Está no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quando você vê uma criança trabalhando em qualquer lugar que seja, na feira, no campo, na roça, na rua, que sentimento você tem? Ao longo dos anos, cada vez mais pessoas passaram a ter consciência de que o trabalho infantil é crime no Brasil. O problema é que nas periferias e nas cidades menos desenvolvidas, colocar as crianças para trabalhar e ajudar na geração de renda, dada a falta de oportunidades muitas vezes, é uma questão cultural, é comum.
Quais são os riscos disso? O que explica tudo isso? E depois, o que mais podemos fazer para transformar essa situação? Esse é o destaque da edição de hoje e você vai ver também. No quadro Transformando Vidas, vamos ver uma bela história de amor entre uma mãe e o filho que ela adotou com o coração. Falando de adoção, vamos bater um papo com o defensor público do Núcleo da Criança e do Adolescente, Davi Rafael Veras, que também vai dar uma aula de redação sobre o tema destaque desta nossa edição, o trabalho infantil, no quadro Hora da Redação com o olhar da Defensoria. E no quadro Se Liga na Lei, fique por dentro dos seus direitos. A nossa conexão com a cidadania sempre começa de uma forma alegre e inspiradora. Vem aí chegando mais uma edição do nosso quadro Defensoria Transformando Vidas. De um lado, uma criança recém-nascida que precisava de carinho, cuidado, proteção. Do outro lado, uma mãe cheia de tudo isso para dar. O encontro de Ana Cláudia e Ícaro Elvis se transformou em um laço de muito amor, o amor de mãe e filho. Essa história é ainda mais especial porque envolve muita resiliência e força de vontade. Veja agora como mais uma atuação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão transformou a vida de uma família inteira. Eu não convivi 9 meses com ele. Foi na hora que eu olhei ele. Quem disse que não tem amor à primeira vista, eu digo que tem. Porque o amor que eu sinto por ele não foi construído, foi impactado na mesma hora que eu vi ele. Ele é o reizinho da casa. Aos 6 anos, Ícaro Elvis tem todo o amor e cuidado da família que o acolheu desde os primeiros dias de vida. Aí foi, quando os 3 dias ele chegou a mim, foi a felicidade total, completa, todos nós. Quando Ícaro tinha cerca de 2 aninhos, Cláudia começou a observar que havia algo diferente no desenvolvimento do filho. Normal, tudo normal, até quando ele começou a andar, não. Quando ele começou a sentar e ele caía, todo o tempo. Caindo. Aí eu dizia, como o amor de mãe é grande, isso não é normal. Eu fui atrás, corri atrás de hospital para saber o que Ícaro tinha. Exames e mais exames depois, o diagnóstico. A criança tem distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética degenerativa e incapacitante. Com a ajuda da Defensoria Pública do Maranhão, a família não somente formalizou o processo de adoção, como tem os tratamentos e medicamentos garantidos. A Defensoria não só ajudou para que esse amor fosse formalizado enquanto processo de adoção, mas a Defensoria também presta um auxílio integral, uma assistência integral, inclusive para que essa família, para que essa criança tenha acesso à saúde, né, a medicamentos. Então nós fazemos uma atuação que garante o amor, mas também garante a sua saúde. Por aqui, a terapia do amor sem medidas é tudo o que se vê. Maria, é o amor da minha vida, toda a família. Deus mandou esse netinho querido para a vovozinha aqui. Ele chama a vovozinha fofinha. Aqui é todo mundo é louco por esse menino. Aí com ele direto, todo amor e carinho, vivendo tudo que ele quer a gente faz. Para mim, a Defensoria é como madrinha do Ícaro, porque me ajudou muito. Porque madrinha é a segunda mãe, né? Bom, a gente sempre se emociona com essa história, não tem jeito. Aqui ao meu lado eu tenho a alegria de contar com a presença do defensor público Davi Rafael Veras, que é titular do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, com quem a gente vai conversar agora a respeito dos direitos que envolvem esse tema, o tema da adoção. Então, defensor, seja muito bem-vindo ao Conexão Cidadã. Olá, Dava, é um prazer falar com você. Prazer enorme falar com a nossa juventude também. Então, defensor, a gente viu uma história linda que a gente sempre se emociona quando revê, porque trata de algo muito singelo e nobre, que é o amor. O laço do amor tornando uma mulher mãe e tornando uma criança órfã
filha de uma família que a ama. A adoção hoje, qual é o cenário aqui no Maranhão? A adoção é um ato de amor, né? E é um ato que transplanta barreiras. A adoção, não só no Maranhão, mas no Brasil todo, é um contexto em que nós temos muitas crianças acolhidas em instituições de acolhimento e temos uma quantidade muito maior de pretendentes a adotar. Nós temos em média aí cerca de 8, 9 mil crianças em instituições de acolhimento aptas a serem adotadas e uma quantidade de 38 mil pretendentes à adoção. E por que existe essa discrepância de valores? É porque os pretendentes, na sua maioria, buscam no seu perfil de adoção bebês, né? Então nós temos um cadastro inchado para pretendentes que desejam pequeninos, e tem adolescentes, né, crianças que a gente chama de adoção tardia, acima de 2, 3 anos, que aguardam muitas vezes sem que se apareça um pretendente. E essa situação, ela acaba sendo muito percebida quando se faz uma visita, por exemplo, a uma casa que acolhe, a uma instituição que acolhe essas crianças. O que é possível fazer se alguém, por exemplo, se interessa por, não, eu quero sim ter um filho, eu quero adotar um filho, uma filha, independente da idade. Qual é o caminho? O caminho estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a pessoa procurar a vara da infância e juventude, ela vai se cadastrar e se habilitar. Hoje existe um sistema, o Sistema Nacional de Adoção, em que a pessoa vai passar por várias fases de habilitação, ela vai apresentar o seu perfil, que tipo de criança ela espera. E a conversa que a gente tenta fazer justamente é essa, é mudar às vezes o perfil dessas pessoas, que às vezes elas esperam bebês muito novos, mas também podem se encantar e amar e serem muito felizes com meninos maiores, né, que estão ali prontos para dar uma oportunidade de convivência, de carinho, de aprendizado. Então, existe esse modelo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê de etapas e de pretendentes aptos que vão passar por um procedimento e um cadastro. Agora, existe também um outro modelo de adoção, porque esse é o modelo legalmente previsto, e existe um segundo modelo que não está diretamente previsto, mas a Justiça tende a reconhecer cada vez mais. Aquele cultural. Isso, que são adoções por situações de entrega, ou seja, às vezes uma mãe que está no momento de vulnerabilidade social, que não se vê em condições de criar seu filho, às vezes faz o ato de entrega dessa criança, desse filho, mas na frente o judiciário reconhece um vínculo já estabelecido. Não é um modelo previsto em lei, mas o judiciário tem reconhecido essas situações em que, quando a situação se apresenta ao juiz, à justiça, de um contexto familiar já consolidado, de uma criança que já tem um vínculo com os pretendentes, já o chama de pai, de mãe, e aí o que cabe como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o superior interesse da criança, considerando esse contexto de vínculo, reconhece, né, a adoção por essa paternidade e maternidade que nós poderíamos chamar de socioafetiva, ou seja, são padrões, vínculos de socioafetividade, de vínculos que vêm não da relação biológica, mas da convivência social e do afeto. Bom, defensor, na história que a gente acabou de assistir do Ícaro Elvis, aliás, um menino apaixonante, muito inteligente, existe um segundo capítulo, foi um segundo momento em que a família voltou a precisar da defensoria, quando a família recebeu o diagnóstico de uma síndrome com a qual o Ícaro convive. Então, nesse caso, é comum ou não que as famílias, sabendo de um possível diagnóstico de uma comorbidade, uma doença, às vezes desistam da adoção? Isso acontece? Sim, a gente ainda vê ainda que existe idealizações de perfil, né, dos pretendentes. Então nós vemos crianças com deficiência, crianças às vezes com imunodeficiência adquirida, né, HIV, crianças que ficam sim no cadastro, aí, sem perspectiva de adoção, muitas vezes até pelo preconceito que a população pode chegar a ter. E aí a gente tenta fazer um trabalho de convencimento, né, de desprendimento, de reflexão, de ressignificação. Né? Nós temos histórias belíssimas de crianças com as suas deficiências, com as suas diferenças, que em ambiente familiar
tem toda uma relação de amor e de afeto, e a adoção nos ensina isso. É uma relação em que pessoas que não têm um vínculo biológico se tornam mães e pais. E que nós precisamos aprender e entender que existem as diversas dinâmicas e conformações familiares. Nós temos histórias belíssimas de casais homoafetivos, por exemplo, que adotaram, que estão muito felizes com seus filhos e os filhos muito felizes com seus novos papais e mamães. A gente tem o hábito de olhar para as famílias que tiveram filhos biológicos e imaginar que ali existe muito amor, e é verdade, a família é um lugar de muito amor, de muito afeto, mas acho que o senhor talvez até concorde com o seguinte pensamento: amar um ser humano que saiu dali é muito fácil. Agora, amar um completo desconhecido é algo muito nobre, não é, defensor? A adoção nos ensina lições de vida, né? Porque nós vivenciamos, às vezes, trajetórias de crianças muito sofridas, né? E nós vemos ali elas terem uma segunda chance, como uma segunda família, né? Vemos que o amor, ele realmente não tem limites, não tem barreiras. Muito legal esse nosso papo, e assim a gente finaliza esse primeiro momento, um momento de ver como funciona o trabalho da Defensoria na transformação de tantas vidas. Bom, e nós vamos continuar aqui na companhia do Defensor Público Davi Rafael Veras, porque vem aí aquele momento de análise que vai ajudar na sua dissertação, nas redações da vida. É já o olhar da Defensoria sobre trabalho infantil. Elas estão nas ruas, nas feiras, na roça, fazem desde trabalhos mais leves, como vender coisas, por exemplo, até trabalhos bem pesados, como operar máquinas agrícolas, tratores, trabalham em carvoarias, se expõem a muitos riscos. Sabe de quem eu estou falando? Das crianças e dos adolescentes no Brasil. No finzinho de 2020, o IBGE divulgou um levantamento de dados que constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, a respeito do trabalho das crianças e adolescentes. Em 2019, o país tinha 38 milhões de pessoas com idade entre 5 e 17 anos, das quais quase 2 milhões estavam em situação de trabalho infantil. Houve uma redução de 16% em comparação a 2016, quando havia 2 milhões de crianças nessa situação. Proporcionalmente, o Brasil tinha 5,3% de suas crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2016, percentual que caiu para 4,6% em 2019. E como será que está este cenário hoje, diante de uma pandemia que tem deixado cada vez mais brasileiros desempregados e sem nenhum tipo de amparo? É isso que nós vamos ver a partir de agora, porque está chegando a hora da redação com o olhar da Defensoria. Bom, agora, neste bloco, o Defensor Público Davi Rafael Veras vai dar ideias de argumentos que podem fundamentar a sua redação, caso o tema seja trabalho infantil. Então, eu já vou sair de cena e a palavra agora está com você. Vamos lá então, meus amigos e minhas amigas. Então, a redação é isso, né? Você tem que estar atento ao seu contexto social para que a gente possa desenvolver um texto que esteja conectado com as principais dificuldades sociais, violações, e o trabalho infantil é isso, né? Então a gente espera que dá para vocês algumas contribuições para que a gente possa complementar na nossa redação. O que é o trabalho infantil? Como é que eu posso caracterizá-lo? Bem, nós temos uma definição que está prevista na nossa Constituição, lá no artigo 7º, né? Inciso 33, e que vai dizer o seguinte: o trabalho de adolescente, ele só é permitido a partir dos 14 anos, né? Ou seja, é totalmente vedado o trabalho para menores de 14 anos, sendo que dos 14 aos 16, só na condição de aprendiz, né? E até os 18 é totalmente vedado trabalho noturno, trabalho insalubre e perigoso. Então, não estando nenhuma dessas hipóteses, é trabalho infantil. Então, é esse o raciocínio que você precisa fazer. Não estando nessas hipóteses que eu acabei de narrar, é trabalho infantil. E quais são as causas do trabalho infantil?
o trabalho infantil ele é um fenômeno social muito complexo, antigo em nossa sociedade e que decorre sobretudo da condição de pobreza, de vulnerabilidade, de famílias que muitas vezes não veem opções que não seja, às vezes, expor o filho, a filha, a criança ou adolescente a um contexto de trabalho. E aí o que a gente vai pensar é como a gente pode tentar mudar essa realidade e entender um pouquinho desse panorama. Por quê? Porque nós estamos num momento de pandemia, não é assim? Então nós temos um contexto muito mais desafiador, porque é uma situação mundial que leva cada vez mais à pobreza. Nós temos aí, meus alunos, algumas estimativas internacionais. Nós temos um relatório do Unicef que acabou de sair, referente ao ano de 2020, antes da pandemia, que nos dá uma noção de que nós temos no planeta hoje 160 milhões de crianças e adolescentes em condição de trabalho infantil. Nós temos, nos últimos 20 anos, a sociedade mundial estava conseguindo combater, mas nós estamos diante de um contexto de estagnação desse combate. Ou seja, nós tivemos um aumento nos últimos 4 anos de cerca de 8 milhões de crianças e adolescentes em exposição ao trabalho infantil. Então, nós temos, na verdade, um trabalho infantil que ele é predominantemente rural. Cerca de 70% do trabalho infantil ocorre nessas zonas rurais, mas também pode ser muito percebido em ambientes urbanos, tá? E o que a gente precisa combater para enfrentar o trabalho infantil? Primeiro, combater a mentalidade de mitos, de senso comum que muitas vezes banaliza, né? Você não deve ter ouvido alguma vez, trabalho infantil não faz mal, o trabalho dignifica o homem, não é assim? É melhor estar trabalhando do que roubando. Bem, todas essas falas elas precisam ser combatidas, porque isso não é verdade. A ciência diz outra coisa, né? O lugar de criança, do adolescente, o desenvolvimento saudável deles é com o brincar, é na escola. Então pense você um trabalho infantil penoso, braçal, uma criança em desenvolvimento, um corpo ainda que está em formação. Então isso ergonomicamente causa vários prejuízos. Imagine você, um jovem que é levado ao trabalho e que não tem tempo para estudar, que chega cansado na escola, ou seja, tem o seu rendimento severamente afetado por conta do trabalho. Ou seja, trabalho não combina com criança e adolescente em desenvolvimento. E isso nós precisamos ter em mente, né, para combatermos às vezes o senso comum. O que nós precisamos também entender é que existe uma estrutura de proteção e que a gente pode também acionar esses aparelhos de defesa, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Ministério Público do Trabalho, são canais em que a gente pode estar efetuando uma denúncia. Mas tem também o Disque 100, se eu posso ligar nesse telefone e fazer uma denúncia, às vezes até anônima, para justamente tentar confrontar essa realidade. O que nós precisamos também ter a sensibilidade, meus alunos e minhas alunas, é com a ideia de que esse contexto de exposição, de violência, nós não podemos com isso levar a crer que a culpa é exclusivamente da família e ver a família como a principal responsável, porque nós sabemos, como nós estamos aprendendo aqui, que é um fenômeno social de vulnerabilidade, de pobreza, de famílias que às vezes, por falta de orientação e no desespero, acabam colocando seus filhos nesse contexto. Famílias que precisam ser muitas vezes instruídas, orientadas e dado a elas alternativas diferentes para se desenvolver um trabalho, um serviço de assistência que possa ajudar, né, uma política pública de renda, para que a gente possa garantir, dar opção a essa família que não seja a dar exposição a esses contextos. O protagonismo juvenil da juventude é fundamental nesse processo, de adolescentes que se percebam, que conhecem os seus direitos e que não se permitem contexto de violência. Então, conversar com vocês é um privilégio para que a gente possa entender que grande parte das violações contra crianças e adolescentes, ela é melhor combatida quando as próprias crianças e adolescentes compreendem os contextos de violação para que também sejam pessoas para fazer frente a essa realidade. Então, esse aprofundamento, esse conhecimento para a redação, mas que a gente está discutindo aqui, mas também é para a vida, né? Para que a gente possa se tornar cada vez mais cidadãos
participativos, conhecedores do direito e que entendam que defender criança, defender adolescente não é só um dever da família ou do Estado. A Constituição, lá no seu artigo 227, vai nos dizer o seguinte, que a sociedade também é responsável por proteger nossa criança e o nosso adolescente. Então você que é jovem, quando completar a maioridade, seria muito importante para a nossa cidadania você ter a compreensão disso, que você também pode ajudar e proteger um amigo, um colega de escola e como adulto defender uma criança, defender um adolescente. E aí, continuando nessa ideia que nós estávamos tendo de participação ativa, o que é, por exemplo, um consumidor consciente? Um consumidor é aquela pessoa que compra um produto, um serviço. Um cliente, um consumidor consciente é aquele que, quando identifica uma situação de um trabalho infantil naquele produto, naquele serviço, não adquire esse produto, esse serviço. Por quê? Já é consenso entre os especialistas que você, por exemplo, se vê uma situação de um trabalho infantil, de uma criança que pede dinheiro na rua, você não deve dar dinheiro, dar uma ajuda, porque você acaba favorecendo esse contexto de exploração. Você tem que entender que o trabalho infantil, muitas vezes, ele é a porta de entrada para grandes violações contra crianças e adolescentes, como, por exemplo, a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um trabalho infantil, na sua conformação mais agressiva, mais prejudicial. Você vê, às vezes, uma criança ou um adolescente sendo usado como um aviãozinho no tráfico de drogas. É um trabalho, não deixa de ser também um trabalho infantil. Então, uma criança exposta na rua, num sinal, ela fica alvo de outras violações muito maiores. Por isso que nós não podemos permitir o trabalho infantil. O que é um empresário consciente? É que aquele empresário que não permite na sua cadeia produtiva, ou seja, nas suas etapas da formação do seu produto que ele vende, nenhuma dos seus fornecedores seja, por exemplo, utilize o trabalho infantil. O que nós estamos tentando dizer aqui é que combater as principais violações da nossa sociedade, ele é um dever cívico de participação de todos. Às vezes a gente busca terceirizar o problema para o Estado, para que ele sozinho resolva. E quando a gente fala de violação de crianças e adolescentes, a gente tem que entender que tem que ter uma participação conjunta de todos os membros do corpo social. Agora, falando um pouquinho aqui de um tema polêmico, que a gente costuma ouvir, é o trabalho infantil artístico. Não é assim? A gente sabe que existem crianças e adolescentes que muitas vezes participam, são atores mirins. E quando é que a gente consegue diferenciar quando é possível essa atividade e quando é que ela se torna um trabalho infantil? Preciso dizer que é um tema polêmico, Então, existem pontos que ainda existem divergências, ou seja, não existe consenso nesse entendimento. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: existe a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e que ela tem um documento, que é a Convenção 138, que lá no seu artigo 8º dessa convenção vai prever, dizendo que é sim possível um ator mirim, mas que existe uma série de exigências. Que exigências são essas? O juiz tem que estar ciente desse trabalho, tem que ser feito um pedido na justiça, existe toda uma regulamentação judicial para que esse trabalho seja desenvolvido, com a delimitação de horários, para que isso não prejudique o estudo da criança ou do adolescente, com análises, às vezes, de questão psicológica para saber se isso está afetando de alguma forma o desenvolvimento. Ou seja, nesses casos em que se permite que esse ator mirim tenha uma atividade, ela é devidamente acompanhada, e qual é o principal fator dela? É que a criança se divirta, que ela tenha uma atuação lúdica, que ela goste do que está fazendo. Esse é o principal referencial, que aquilo não se transforme para aquela criança, para aquele adolescente, numa obrigação, de que aquilo seja, na verdade, um desenvolvimento, uma manifestação cultural
que inclusive é direito dela, a manifestação, né, do desenvolvimento cultural do ser humano naquela sua comunidade. Então é sim possível, mas com várias ressalvas previstas internacionalmente, mas também nas nossas leis internas, com participação do Judiciário e fiscalização, do Ministério Público, também da Defensoria Pública, se for o caso, de outros atores da rede de proteção. Tudo bem, meus amigos, minhas queridas, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Até a próxima. Bom, nós já estamos no finzinho do programa, mas ainda dá tempo de dialogar sobre direitos e deveres. Então eu vou continuar conversando com o defensor público Davi Rafael Veras, porque eu já tenho algumas perguntinhas aqui que são recorrentes na defensoria. Eu já começo lhe perguntando a respeito da obtenção de medicamentos. Quem precisa obter, conseguir esse medicamento de forma gratuita para uma criança, um adolescente, qual caminho seguir? Existe uma Relação Nacional de Medicamentos, né, que a gente chama de RENAME, que ela vai atribuir a cada poder público, ente federal, estadual, municipal, quem tem a obrigação de fornecer medicamentos, né? O SUS deve garantir direito de saúde, garantir a saúde de todos. Então, aquelas pessoas em situação de hipossuficiência, vulneráveis economicamente, que nos procuram, munidos com documentos, relatórios médicos que indiquem a necessidade de um medicamento em razão de uma doença, né? A gente tenta dialogar com o poder público para que seja garantido aquele medicamento, aquele tratamento, aquela cirurgia, e se não for possível, através de uma interlocução administrativa, de uma solução extrajudicial, nós entramos com uma ação na justiça para tentar garantir, buscar a efetivação desse direito, desse acesso à saúde. E é semelhante ao que acontece com o tratamento fora de domicílio? Quem precisa fazer esse tratamento fora da sua cidade ou do estado também precisa fazer algo semelhante? Cada pessoa que, quando tem uma indicação médica de um tratamento, de um medicamento, se ela não conseguir inicialmente procurando o serviço público, ela tem que se dirigir à Defensoria Pública para que a gente possa buscar meios hábeis para garantir, no caso do TFD, tratamento fora do domicílio, se for necessário, o deslocamento para outra localidade que forneça o tratamento. Defensor, as crianças, adolescentes ou qualquer pessoa que, na verdade, tenha uma deficiência, tem o direito de conseguir, por exemplo, uma cadeira de rodas gratuitamente do Estado? Perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente a crianças e adolescentes, prevê que é direito delas ter acesso, inclusive, a não só medicamentos e tratamentos, mas a órtese, prótese, inclusive também cadeira de roda. No caso, aqui em São Luís é uma competência do ente municipal, da Prefeitura de São Luís, e a gente, sim, busca medidas para efetivar esse direito, inclusive recorrendo à justiça quando é necessário. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui na sua aula de redação, que aliás foi excelente, para perguntar algo que é o seguinte: o trabalho infantil e aquele trabalho que ocorre dentro da casa da família, tem uma diferença? Sim, nós precisamos pontuar duas situações distintas. Uma coisa é uma tarefa doméstica no âmbito familiar, que a mãe e o pai, até para educar o filho, pode desempenhar na sua rotina, distribuindo para uma menina, para um menino fazer sua cama, ajudar com uma louça, fazer uma mesa. Isso pode ser empregado com um cunho educativo de divisão de tarefas numa casa. Defensor, e é saudável, por exemplo, que o pai ou a mãe ofereça uma mesada, uma recompensa financeira para esse trabalhinho dentro de casa? Sim, é possível. As dinâmicas familiares podem estabelecer as diversas rotinas que estimulem a criança a ter um senso de responsabilidade, inclusive de cuidado com o próprio lar. O que é diferente é quando o trabalho, ainda que dentro de casa, começa a ser obrigatório, a criança ou o adolescente passar a assumir a integralidade das tarefas, ser forçado a fazê-lo. E aí nós precisamos diferenciar essa situação, né, da tarefa no âmbito familiar, doméstica, do trabalho doméstico infantil, né, do trabalho infantil no âmbito doméstico, que ainda que seja no ambiente familiar, quando esse trabalho passa a ser não educativo, mas forçado, quando existe um tempo que atrapalhe, por exemplo, o estudo da criança, do adolescente, quando ela é colocada de uma forma em que a criança ou o adolescente assuma a integralidade, né, em uma rotina constante de trabalhos. Um outro fator também muito preocupante é o trabalho doméstico na casa de terceiros. E aí a criança ou o adolescente vai para um local totalmente desconhecido
desenvolve uma atividade remunerada ou não, mas aí sobre uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica com a ausência de vínculos, com a obrigatoriedade de funções, que muitas vezes dificulta o acesso ao brincar, ao se desenvolver e o acesso à educação. Defensor é aquele famoso pegar para criar, geralmente com muitas meninas que vêm do interior para outras cidades, e isso é crime, isso é irregular. Foi até bom você falar isso, Dalva, porque quando eu estava falando da tarefa doméstica em âmbito familiar, é importante que se diga que é uma tarefa que tem que ser, né, dentro da rotina familiar, colocado tanto para meninas quanto para meninos. O menino também tem que aprender, né? Mas infelizmente, quando já o trabalho infantil em casa de terceiros, como você muito bem disse, é uma realidade, inclusive no Maranhão, né, historicamente se percebe muito isso, né, de meninas que às vezes vêm do interior para cá, ficam em casas de pessoas com melhores condições financeiras e são criadas, mas nessa condição, né, de trabalho, de rotinas de trabalho, né, vem para isso, para cuidar de filhos. Então, são práticas exploradoras, né, de trabalho infantil, claro, sujeitos a sanções legais. E como ficou, pelo menos até aqui, ao que se sabe, ao que se percebe, o cenário nesse pós-pandemia? A pandemia ainda não passou, mas já deixou muito estrago, muita gente desempregada, sem renda nenhuma. Essa situação piorou? A gente já pode dizer efetivamente que piorou? Os primeiros indicativos sim, Dalva, com certeza. Como a gente disse no primeiro bloco, na nossa aula, o trabalho infantil ele tem como um dos seus fatores a questão da vulnerabilidade social, a pobreza, né? E o que foram todos eles muito agravados em razão da pandemia. Então, estima-se, a Unicef estima que nesse período pandêmico aí nós tivemos no planeta um aumento de cerca de 9 milhões de crianças e adolescentes em exposição de trabalho infantil em decorrência desse contexto de pobreza, né, agravado na pandemia, infelizmente. Que possível solução para a gente então encerrar aqui o nosso bate-papo sobre trabalho infantil, direitos e deveres, a Defensoria poderia sugerir? Assim, a Defensoria é um canal de denúncia, assim como nós temos o Disque 100, nós temos o Conselho Tutelar perto de você, nós temos o Ministério Público do Trabalho, ou seja, toda uma estrutura de proteção. Como é que se enfrenta isso, Dalva? O trabalho infantil é um fenômeno complexo e que tem muito a ver com a pobreza. Então, nós precisamos cada vez mais de políticas públicas de renda para garantir o trabalho a essas famílias que muitas vezes não vê outra opção. Nós precisamos cada vez mais de um sistema de assistência que chegue nessa família. Nós não devemos demonizar, vilanizar a família, né? A família às vezes é colocada numa situação que muitas vezes vê isso como a única opção. Então o Estado tem que estar presente para garantir que vulnerabilidade é essa social e como é que isso pode ser superado. A participação da criança e do adolescente na escola é fundamental. Então, o fortalecimento da escola em tempo integral, então tudo isso são fatores que somados fazem a contraponto, a resistência a esse fenômeno social. Nossa, a gente poderia ficar conversando muito mais tempo aqui sobre tudo isso, mas a gente vai ter outras oportunidades e quem tiver interesse pode também buscar as nossas redes sociais, por exemplo. Eu quero lhe agradecer por esses momentos todos aqui de conversa franca, direta, sem rodeios, uma linguagem simples para o público compreender bem. Muito obrigada pela sua presença no Conexão Cidadã. Eu agradeço, Dalva, eu agradeço a nossa juventude, porque muitos dos problemas sociais que nós vivemos passam por esse empoderamento juvenil e para que esses jovens entendam as dificuldades e as violações, para que eles também sejam protagonistas nesse enfrentamento. Participe do Conexão Cidadã, mande a sua dúvida ou a sua sugestão para o e-mail do programa conexãocidadã.dpama@gmail.com. Participe também mandando mensagens nas nossas redes sociais. É só procurar @DefensoriaMA. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!